de experiência com os anjos. Eu acho que foi até estabelecendo vários programas depois, falando de anjos também, Verdade. e que abençoou muitas vidas. Então, 1764, vai na playlist podcast completo que tem aqui no canal e procure que vai valer a pena. Mas hoje nós resolvemos falar sobre cortes celestiais. Isso. Alguns também falam tribunal de Cristo ou tribunal. Explica o que é isso. Legal, glória a Deus. Primeiramente, é uma grande alegria para nós, né? Estarmos aqui com você no canal, no Podercast. Você sabe do carinho, né? E da honra que nós temos pela sua vida. Apóstolo Ariston, o assunto das cortes celestiais, na minha opinião, é um dos assuntos que mais precisa vir à tona, né? Haver um entendimento sobre esse assunto nesses dias. Porque muito pouco se fala sobre esse assunto, pouco entendimento se tem a respeito desse assunto, porém, eu considero esse um dos assuntos mais importantes para essa época. Por quê? Por que eu falo isso? Porque quando falamos a respeito das cortes celestiais, né, ou uma outra expressão seria realmente os tribunais do céu, né, os tribunais de Deus, nós estamos falando a respeito do próprio modo, da própria maneira que Deus ele executa o seu governo. Né? Nós sabemos que o nosso Deus ele é o rei, sobre todos, o trono dele está acima de todo o trono, né? Nós sabemos que Deus ele é aquele que rege, reina, governa sobre todas as coisas. Mas qual é o modo que ele exerce, qual é o modo que ele executa esse governo? Né? Qual é a maneira que Deus desenvolve esse governo? É por meio dos tribunais celestiais. Nós sabemos que a base do trono de Deus, ou seja, a base do governo de Deus, conforme diz lá o Salmo 89, também o Salmo 97, a base do seu trono é justiça e juízo. Né? Algumas outras versões acho que está direito e juízo. Então, os tronos, né, das cortes, as cortes celestiais, é o método, é o modo pelo qual Deus estabelece, então, o seu governo. A oração, né? Muitos de nós aprendemos que a oração, quando nós oramos, Deus pode nos responder com sim, ou então Deus pode nos responder com não. Filho, eu não vou te abençoar, que essa porta não é para você. Você tá me pedindo, mas eu não vou te dar. Porque se eu te dar essa bênção, você vai desviar, menino. Você vai se perder, não é para você. Não vou te dar. Não vou abrir essa porta. Ou então, muitas das nossas orações, o pai fala, espera um pouquinho que eu vou te preparar, eu vou dar um jeito, vão te indicar e vou te colocar ali naquela empresa. Às vezes não é a hora ainda, né? Não é o tempo, né? Então, muitas das nossas orações, a gente ora querendo a resposta, mas Deus vai nos responder com sim, com não, ou espera um pouquinho, espera tanto tempo. Mas, porém, eu digo assim, porém, muitas das vezes a pessoa está orando uma coisa que é da vontade de Deus, que é o tempo de Deus e não se tem resposta nenhuma. Por quanto tempo? Anos. Mas o que está acontecendo? Não teve resposta. Deus é bravo, Deus é mau, Deus não quer me abençoar, esse Deus é fraco. Não, queridos. Quando acontece algo que você ora à vontade do Senhor, que está alinhado com a vontade de Deus, você sabe que é o tempo de Deus, que Deus quer fazer aquilo e não tem resposta nenhuma, provavelmente tem pendência sua lá nas cortes. Entender a corte é como se fosse um tribunal igual aqui na Terra, que tem um juiz, tem o advogado de defesa e o promotor da acusação. É isso que funciona? Então o promotor seria o diabo?
Exatamente, porque nas cortes, queridos, é uma dimensão espiritual, estamos falando de dimensões espirituais aqui. É uma dimensão espiritual que é um tribunal do céu, muito parecido com o tribunal da terra, aonde tem Deus assentado no trono como juiz. Ali ele não está como seu pai. Ali ele não está como pai de amor. Ali ele tá nessa dimensão como juiz. E Satanás é acusador. Olha só, Ele está lá te acusando o tempo inteiro. um texto, né, que fala sobre isso que a profetisa Bruna está trazendo, é Apocalipse, capítulo 12, o verso 10, né? Ele diz assim: então ouvi uma forte voz do céu dizendo: agora veio a vitória, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Messias. Porque o acusador, então aqui você vê a figura do acusador, né? Porque o acusador, ou seja, aquele que está lá nos acusando diante de Deus, o acusador dos nossos irmãos, que os acusa dia e noite diante de Deus, foi lançado fora. E aí o texto diz: eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da mensagem de seu testemunho. Então aqui é um texto que mostra exatamente essa realidade que a profetisa Bruna está trazendo, que existe uma dimensão, um local. Inclusive nós vemos essa dimensão no livro de Jó. Você vê que lá no livro de Jó, o próprio Satanás compareceu diante de Deus para acusar Jó. Então ali houve uma deliberação. Houve um tribunal, uma decisão judicial acontecendo ali nessa dimensão dos céus em relação à vida de Jó, né? E nós precisamos entender isso para sabermos como nos posicionar diante dessa realidade. E obter vitória, né? Então, até pegando essa questão, profetisa Bruno, que você está falando, a pessoa está orando no tempo certo, Isso. é a vontade de Deus, e não acontece porque o acusador está acusando de alguma coisa que a pessoa fez. Então, talvez até muitas respostas que a pessoa não conseguiu de oração, muitos falam assim, então Deus não quis dar. Uhum. E às vezes Deus quis dar. Então tem muita gente que está assistindo aí que talvez está orando há anos e porque Certo. tem algo lá no tribunal. Será que é possível isso? Com certeza, sim, porque lá na dimensão espiritual, nessa dimensão, queridos, Satanás ele não está mentindo. Apesar dele ser mentiroso, né? Apesar dele ser mentiroso, acusador, nessa dimensão ele só está falando as coisas verdades ao teu respeito. Mas, muitas das vezes, do teu DNA. Então, às vezes, você está numa miséria, você se esforça, você trabalha em 2 empregos, você faz bico aqui e tenta economizar no cartão e você está sempre na pior. Satanás, e a pessoa está orando, é crente, né? Crente de oração, de monte, glória a Deus por isso. Tá orando, pai, me tira da miséria, pai, eu quero sair da miséria, eu não quero passar tanta dificuldade, pai, orando, orando, orando. Só que lá na dimensão espiritual, sem a pessoa saber, Satanás tá falando assim, lá, ele tá orando? Você vai abençoar Deus? O vô dele roubou terra, roubou todos os irmãos, o DNA dele tem legalidades. Então, nessa dimensão, não conta somente a legalidade da pessoa, mas dos nossos antepassados. Então, às vezes, Deus quer abençoar, mas como não foi resolvido, tem pendência sua lá, Deus, infelizmente, vai falar, não, eu sou certo, eu sou justo, eu ajo pela justiça, pela lei. A lei está falando que Satanás está mostrando que ele tem legalidade de roubo, a pessoa não é dizimista, a pessoa não é ofertante, a pessoa tem gato na luz, tem um monte de legalidade, e ele está pedindo para sair da miséria? Olha lá, o Satanás fica acusando e mostrando, não é mentiras, são verdades ao teu respeito. Enquanto isso não for resolvido, purificado, e você se arrepender também, porque você tem que se arrepender e nunca mais fazer, ou então você se arrepender pelos pecados dos seus antepassados. Fechar essa legalidade, Deus até quer. Deus está falando assim, meu Deus, eu quero abençoar, mas infelizmente não posso, tem legalidade. Então esse assunto é importante. É proibido o gato? Mas eu quero fazer assim.
uma questão que levantou muito. Isso daí eu acho que vai ser até polêmico. Então Deus quer me abençoar, mas meu avô, graças a Deus, era um servo de Deus. Estou dando exemplo, né? Às vezes a pessoa acredita. Ele me roubou, ele fez isso, fez aquilo. E que tem a ver eu com isso? Não tem a ver com o que eu fiz. Aí eu não isso vai me bloquear de eu ser abençoado? Então, apóstolo, eu acho uma coisa que é importante falar é que assim, a gente percebe que muitas pessoas, né? Você atende muitas pessoas, né? Eu e a profetisa Bruna também atendemos muitas pessoas. Eu percebo que é muito comum existir uma mentalidade assim de conformismo na vida da pessoa. Por exemplo, acontece uma tragédia. Aconteceu uma tragédia, algo terrível, e aí a pessoa vem e fala assim, mas foi a vontade de Deus. E a pessoa, ela fecha, esse é o desfecho para ela. Foi a vontade de Deus, era para ser assim. Ou, por exemplo, alguma coisa assim permanece na vida da pessoa, por exemplo, ciclos de miséria por muitos anos. Ou ciclos de enfermidade, né? Às vezes a pessoa ela tá doente, daqui a pouco ela tá doente de novo, daqui a pouco tá doente de novo, e tem muitas pessoas que elas pensam assim: era para ser assim. Essa é a minha cruz. Essa é a vontade de Deus para minha vida. E aqui há um engano muito grande, porque muitas coisas que acontecem na vida das pessoas, na realidade, não era a vontade de Deus. Não era o propósito, não era aquilo que estava escrito. É muito forte isso que você falou. Tem muita coisa ruim que acontece na vida das pessoas que não era vontade de Deus. Exatamente, porque cada pessoa ela tem um livro de destinos, né? Bem, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, né? Então, os desejos de Deus, os projetos de Deus, os planos de Deus a respeito dos filhos de Deus são pensamentos bons, são pensamentos de paz, de prosperidade. É claro que o Senhor permite situações, Desertos, né? lutas, né, ao longo da nossa vida para nos forjar, para nos treinar. Deus também vai usar tudo, mesmo aquilo que não for da vontade dele, ele vai usar, né, para o bem daqueles que o amam, né? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ok. Mas muitas vezes, muitas situações que nós percebemos, que nós vemos acontecendo, não era o plano de Deus, não era o que estava escrito no livro de destino da vida da pessoa. Então, uma mentalidade que precisa ser confrontada é essa mentalidade de, era para ser desse jeito, como se Deus tivesse planejado aquilo para a vida da pessoa, né? Não, muitas vezes, o que aconteceu? Por causa das cortes, por causa das acusações, por causa das legalidades, por causa das pendências que ainda estão falando contra a vida da pessoa nas cortes, nos tribunais, por causa dessas coisas é que se reflete na vida da pessoa, né? Com muitas situações que não vão para frente, que a pessoa está bloqueada. Como entrar nas cortes, dá para reverter isso? Que aqui, pensando no lado humano, né? Para tentar ganhar na justiça, né? Contrata um melhor advogado que tem para ele ser melhor do que o promotor, do que a acusação. Como fazer? Porque nós já tem um advogado que é muito bom lá no céu. Mas como fazer para reverter isso? Como eu entro nessas cortes celestiais? Existe uma maneira de eu entrar? Sim, dá para reverter e nós estamos aqui Glória te a Deus. ensinando, né? Glória a Deus Porque por isso. destrava destinos, né? As cortes, queridos, muitas vezes a gente acha assim, não tem importância, esse povo tá falando coisa que não é para mim. Querido, Satanás, ele pega a legalidade do seu tataravô. Ele sabe tudinho que a sua trisavó fez. Às vezes a gente não sabe, né? A gente não sei por onde minha trisavó andou, com quem que andou, quem que roubou, em quem que ela bateu. Eu não sei. Mas o Satanás sabe tudinho o que foi feito na sua genética. E pela sua genética é rastreado o que vai ser preso da tua vida e o que vai ser solto. Então, assim, nessa dimensão, queridos, tem pessoa que pode patinar, se matar, fazer 1001 da cambalhota, não destrava.
porque é pendência nas cortes. Então tem que ser resolvido, né? É um assunto bem sério. Eu até falei assim, meu Deus, eu levo esse assunto, nós levamos ou não, mas o Senhor confirmou, né? Até nós enfatizamos muito aquele assunto, né, sobre a limpeza do DNA. Por quê? Uma vez que a pessoa vai fazendo esse processo de limpeza de DNA, ou seja, de arrependimento, de santificação, até mesmo do que os antepassados fizeram, uma vez que a pessoa faz isso, a gente percebe que coisas novas começam a fluir na vida da pessoa. Por quê? Porque conforme a pessoa ela remiu, né, por meio do sangue de Jesus, né, nós lemos aqui em Apocalipse que se vence pelo sangue de Jesus. Então, uma vez que a pessoa resolveu esses assuntos, até dos antepassados, diante de Deus, Satanás já não tem tanto argumento mais. Aprender a resposta. Já não tem tanta legalidade para vencer nas cortes. E quando você está resolvendo assuntos de pendência nas cortes, creio que todos nós temos, viu, queridos? Não é assim, só ministro tem que fazer. Não. Todos nós temos, né, alguma coisa do antepassado, na época que não conhecia Jesus. Quando você vai resolvendo, você começa a orar. Eu vou contar para você. Você começa a orar, a oração não demora mais anos para você ver a resposta. Começa a vir mais rápido, de forma acelerada. Por quê? Não tem mais nada bloqueando a tua oração. Dê um exemplo como a pessoa ora, como a pessoa entra na corte, como a pessoa resolve isso. Exemplo assim prático, como fazer isso. Vamos explicar, nós vamos falar. né? Olha só, nós vamos trazer um... Você vai deixar para o filho, é suspeito. nós vamos trazer um exemplo prático, mas já vou abrir que existe o pré-corte. Tem o pós-corte. Assim, o que fazer antes de você comparar... Antes de você... Tem isso? Não sabia. Você tem uma causa, né? Por exemplo, uma área da sua vida, uma situação que você entende que precisa comparecer aos tribunais de Deus para tratar esse assunto. Então, antes de você fazer isso, existe um como se preparar para isso. Ok. Aí depois existe um momento em que você se apresenta, de fato, né, diante do tribunal de Deus, da corte espiritual. E também... nós temos algumas recomendações pro pós, tá? A gente vai falar. Mas antes até de entrar, eu acho que é legal falar, amor, que não é sobre todo assunto. Exatamente. Porque você vai analisar, queridos, não vai entrar nas cortes o dia inteiro. Não vai levar qualquer assunto para as cortes. Por quê? É um ambiente muito sério, é um ambiente espiritual, uma dimensão espiritual. Nós estamos falando não do ambiente do amor do pai, onde o pai vai te abraçar, onde o pai vai falar, meu filho, fica aqui que eu libero amor. Não, é um ambiente sério de justiça e juízo. Então, você não vai entrar toda hora, o dia inteiro, por qualquer assunto, porque senão pode piorar a sua situação. Ok? Você vai fazer uma análise, nós vamos orientar você a identificar coisas que você deve levar para as cortes ou não. Por quê? Se você entra da forma errada, no tempo errado e do jeito errado, com a intenção do coração errada, a sua vida pode piorar. Eu já vi casos piorando, daí desanda. Desanda geral. Por exemplo, vamos olhar por áreas. Por exemplo, área financeira. Vamos pensar na área financeira. É boa, muita gente. Muita gente tem lutas, né, na área financeira. Então, ok. Não é toda situação que deve ser levada à corte. Então vamos separar. A gente precisa primeiro separar o que é algo banal. Você vai orar para Deus, né? Algo simples, corriqueiro, e o que é algo de fato que você precisa ir às cortes. Por exemplo, vamos dizer lá que você. Você tem de vez em quando lá uma luz. Por exemplo, tô com dificuldade de pagar a conta da Copel, né, no Paraná, energia elétrica. Tô com dificuldade de pagar... Enel aqui? Então eu tô com dificuldade de pagar a Copel nesse mês, o dinheiro ainda não entrou. Eu tô preocupado, tô desesperado aqui. Vou entrar nas cortes celestiais por causa disso. Eu acho muito pouco. Eu acho assim que não é suficiente. Isso é uma coisa que você... pode orar a Deus, como seu pai, você pode conversar. Pedir, Deus me ajuda, ou até pedir uma estratégia, uma sabedoria, né, às vezes. O que fazer para resolver esse problema? Às vezes você tem que ter alguma atitude ali para conseguir resolver. A corte, então, para entender, é para resolver problema que você acha que está, tipo, travando, está tendo impedimento, está uma causa na justiça. Então, por exemplo, pegando na área financeira. Então, uma conta ali, nunca acontece na sua vida, de repente, uma conta no mês você está com dificuldade, não vejo que é um assunto para você entrar na corte. Mas, por exemplo, você está há 10 anos
em ciclos de miséria. Então, você enfrenta assim, bloqueios financeiros, você abre uma empresa, a empresa fale. Você trabalha. Você não é vagabundo, você trabalha. Isso. Se esforça e não sai E do não lugar. vai. Você fala, esse mês eu economizei, porque tem gente que gasta mais do que ganha, né? Esse mês eu economizei no cartão. Vai sobrar o dinheiro. Quando fala que vai sobrar o dinheiro, quebra o carro. Vem algo assim. Quando você percebe, queridos, algo anormal. Estamos falando cortes, você vai levar assuntos que você entende que não é. Você fala, isso aqui não é Não é normal. comum, tem alguma coisa ali. Você Que já percebe faz que tem alguma anos. coisa ali a mais, você precisa resolver aquilo diante do Tribunal de Justiça de Deus. Então, por exemplo, você percebeu, como a profetisa falou, né? É uma situação anormal, uma situação assim mais séria, mais grave. Você vê assim que são ciclos que se repetem. Às vezes pode ser até na sua família. Seu pai viveu a mesma coisa, né? Seu avô acontecia igual com ele e está acontecendo com você. Opa, tem algo sério sobre a área financeira. Aí sim. Aí você. Esse é um assunto que você pode considerar, então. Entrar nas Eu vou entrar cortes. nas cortes por isso. Isso é a área financeira. Vamos pegar outra área aqui. Saúde, A área né? sentimental. Sentimental. Área sentimental. Então, por exemplo, a área sentimental, né? Ah, você não vai nas cortes porque você teve uma discussão com seu esposo. Né? Senão, coitado dos maridos, né? Se cada discussão ou uma briga, um desentendimento, a pessoa fala assim, eu vou entrar nas cortes, vou pedir para Deus pesar a mão contra o meu cônjuge, misericórdia, né? Então, não é, as cortes não é para isso, não é para se vingar de ninguém. Pelo contrário, as cortes é para você receber misericórdia e a sua vida destravar, a sua vida avançar. Então, por exemplo, na área sentimental, não é por qualquer bobeirinha, né? Teria que ser algo mais sério. Quer falar da área sentimental? Tipo assim, 50 anos, a menina nunca casou. E namorou quando vai casar, o noivo desmancha o casamento. Daí vai pro segundo, desmancha também, abandona no altar. Ou então não consegue conhecer ninguém. Quando tem algo assim anormal. Então, tipo assim, tá casada, daí tem um divórcio, tem segundo divórcio, terceiro divórcio, quarto divórcio. Daí vai olhar lá pro avô, o avô divorciou, o pai divorciou, a mãe divorciou. Então, opa, tem algo na linhagem, tem algo na genética. A nossa genética é rastreada. Então, você tem que resolver pendências de linhagem nas cortes. E também pendência sua, né? Quando não conhecia Jesus, quando estava na igreja meio capenga, né? Não tinha santidade. Então, cortes é lugar para resolver, né? Saúde. Você não vai entrar nas cortes porque tá com uma gripe. Ah, tô com uma gripe. Sei lá, tô com uma dor de cabeça. Não vai entrar nas cortes por causa disso, Jesus. Não entra. Você deve entrar nas cortes, um exemplo, né? A mulher teve câncer, fez tratamento de câncer, fez quimioterapia, Jesus curou também, sarou o câncer. Passou 2 anos, o câncer retornou. Vai fazer quimioterapia, vai fazer um exame, ora, Jesus cura. Terceira vez, tá com o terceiro câncer no cérebro, na mão. Esse caso é para as cortes. Vai para as cortes, não perca tempo, vai. Porque a doença tá resistindo. Coisas que você percebe que está sendo resistidos na oração, provavelmente você tem pendência lá nas cortes, né? Você consegue uma vitória, mas retorna. Consegui que foi curado do câncer voltou. Provavelmente é pendência lá nas cortes. Então, muita gente travada aí, fala, tô travado em alguma área, não anda há anos, seja qualquer área que você falou alguma, você falou 4, acho, área. Talvez é isso? Sim. Exatamente. Até o ministério. Tem ministério que está travado. Até nós ouvimos de um relato, né, de um pastor americano, né, ele fala isso, que o ministério dele foi para frente, assim, deslanchou, né, pelo que eu me lembre, até onde eu me lembro, somente após ele receber a revelação, né, do assunto das cortes, e ele interagiu com o Senhor nas cortes, nos tribunais, né? Pelo que eu me lembro, né, pelo que eu me lembro do relato desse pastor, somente a partir desse momento é que o ministério dele começou a ter uma nova proporção, começou a crescer, a avançar, né? O filho dele também teve uma restauração na família dele. Então, a corte é como se fosse assim, é um lugar que o seu destino é definido. O seu destino pode ficar... pode ser decidido nas cortes algo desfavorável a teu respeito,
ou pode ser decidido algo a teu favor, né? Até Jesus falou em Mateus 10 que não cai nenhum pássaro do céu se não houver uma autorização, né? Se Deus não permitir. Então, tudo o que acontece na Terra precisa ser decidido, precisa ser autorizado ou não por Deus, né? Então, aí, tanto na área finanças, área sentimental, saúde ou ministério, ou até outras áreas, né? Então, é um bom lugar para você comparecer, para você receber um veredito favorável, né? Da parte de Deus, resolver pendências. E o apóstolo perguntou, né? Como entrar? Queridos, primeiro você vai fazer a análise. Identificou? Achou que tem coisas na corte, teu nome? Você fala, vou entrar. Ok. A gente ensina uma preparação. Por quê? Se você vai fazer o tipo de oração com a intenção do coração errada, entrar de qualquer jeito pode piorar a sua situação. Porque é um lugar de justiça, O né? que seria a intenção errada? Intenção do coração, por exemplo, infelizmente, tem muita gente que ora pedindo justiça pro próximo. Eu quero Não. ver Deus Eu esmagado. já vi, sei que for falar de corte, né? Era outro meio evangélico. Eu vi que a irmã brigando, mas ela tava brigando bem alto, né? Você vai ver, Deus vai pesar a mão, eu vou clamar por Exato. justiça. E aí eu pensei, se for na questão da justiça, ela vai errar. Porque Deus é justo. Ela estava errada, né? Mas ela falando bem forte, Deus vai pesar a mão, justiça. Infelizmente,